Bom dia, eu sou o Tom e eu estou recebendo você aqui nos estúdios da IEV para mais uma escola bíblica digital, mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos dando continuidade a um estudo que nós iniciamos há algumas semanas, com a revistinha Uns aos Outros. Hoje o tema é a lição 10 e eu gostaria de já combinar com os irmãos, com quem está assistindo, os amigos, que eu vou expandir um pouco o conceito do que a lição 10 da lição está propondo. É um tema que eu considero de tamanha importância e por isso eu quero acrescentar algumas coisas. Mas fica comigo, não vai ser uma aula pesada e eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre alguns temas. A lição número 10 ela tem como título Instruam uns aos outros. E eu queria compartilhar com vocês, primeiro, o verso-chave que abre esse tema. E ele se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, e diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A lição como um todo, a revista como um todo, propõe um olhar cristão de uns aos outros. Começarmos a olhar o nosso relacionamento como igreja, nosso relacionamento como irmãos, como família espiritual, e propondo algumas dinâmicas, refletindo sobre alguns temas. Quando nós falamos de instruam uns aos outros, esse é um tema que tem uma relevância grande, porque normalmente as pessoas entendem que a instrução na igreja é um trabalho, é uma missão reservada a pessoas específicas, aos pastores, aos professores de EBD, e não que isso é uma dinâmica que deve permear toda a igreja. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Algumas semanas atrás eu estava conversando com o Tiago, líder da juventude na igreja. E falávamos justamente sobre educação cristã, ensino bíblico. E ele trouxe uma reflexão que ficou muito no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Ali, no livro de Atos, nos dias iniciais do nascimento da igreja, depois que Jesus ascendeu ao céu, né, depois que ele ressuscitou e foi ao céu, onde ali 120 discípulos presenciaram, né, viram esse acontecimento. Eles aguardaram em Jerusalém, conforme a orientação do próprio Jesus. E aí temos em Pentecostes o Espírito Santo descendo sobre eles. Então ali a gente entende que é o nascimento da igreja. Uma família espiritual que tem no Espírito Santo seu professor, consolador, que concede dons e instrução. Se nós estávamos falando de 120 discípulos, então vamos falar aqui, fazer uma analogia, uma igreja de 120 membros, na sequência desses acontecimentos, Pedro prega, já imbuído do Espírito Santo, e mais de 3.000 pessoas são convertidas a Cristo. A Bíblia relata esse número. Então nós temos uma igreja que saiu de 120 para uma que passou a ter, então, no mínimo, 3.120 membros. Quando nós pensamos sobre isso, esse aumento exponencial da membresia, o trabalho, então, dos discípulos, o trabalho ali dos apóstolos, mais que dobrou, porque o número de pessoas, então, aumentou exponencialmente. Com isso, se chegaram mais pessoas, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de necessidade, e dar assistência para essas pessoas se tornou um desafio. É por isso que, nesse momento, o Espírito Santo ali já instrui a liderança, os apóstolos, os discípulos, a estarem elegendo pessoas, e a Bíblia traz ali quais são os requisitos que esses homens tinham que cumprir para ali formar um corpo de diácono, né? A diaconia, o diaconato nasce ali, e o foco deles era dar assistência para a igreja, cuidar dos órfãos, das viúvas, de todas as atividades de grande importância que a igreja tinha, mas era orientado que os discípulos, os apóstolos, ficassem concentrados no ensino e na oração. Então, desde o princípio, o ensino bíblico, o ensino e a oração já eram pilares para a construção da igreja. E eu quero que vocês tenham isso em mente, porque este deve ser para nós dois pilares muito importantes ainda hoje, no ano de 2021. O ensino bíblico e a oração. Não que não devam existir outras coisas, devem. Inclusive, nós como igreja, com tantos dons que o Espírito nos concede, com tantos talentos, com tanta criatividade, com tantas personalidades dentro da igreja, é óbvio e bom que surjam muitos outros ministérios e que a igreja produza e faça outras coisas.
Mas quando olhamos para o início das Escrituras, vemos que a oração e o ensino bíblico eram pilares. Depois disso, e antes disso, vimos Jesus dizendo que a verdade vos libertará. Claro que quando Jesus fala isso, ele está falando da verdade, aquela verdade salvadora, a do Evangelho, aquela que nos leva a alcançar o entendimento que nos leva à fé e à graça e à salvação. Mas quando nós pegamos a verdade vos libertará, nós podemos usar isso para outros contextos, em que verdades profundas podem libertar ou resgatar e restaurar casamentos. Verdades podem libertar, restaurar e resgatar pessoas, por exemplo, que estão com dificuldades de relacionamento. Então, a verdade que nos salva, e a Bíblia e o Espírito Santo continuam trazendo verdades que vão impactando diferentes áreas da nossa vida. Por isso a necessidade de o cristão tem de continuar aprendendo ao longo da sua vida, porque as verdades vão continuar construindo nele o padrão de santidade, construindo nele o caráter de Cristo que nós fomos chamados a ter. Esse é dois temas, e eu tenho mencionado com vocês aqui algumas questões bíblicas para poder mostrar para você a importância da instrução. E eu termino contando para vocês da carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, ensine, admoeste as pessoas, incentive, quer seja propício ou não, quer seja oportuno ou não, porque virão dias em que as pessoas, e quando Paulo fala isso, ele está falando da igreja, ele não está falando de pessoas de fora da igreja, ele está falando daqueles que receberam pela fé a salvação, que creem em Cristo. Ele fala, haverão dias que as pessoas vão ter comichão nas orelhas, porque vão preferir seguir a seus próprios mestres, preferirão seguir as suas próprias doutrinas a ouvir a verdade. Quando Paulo fala isso para Timóteo, Timóteo foi um jovem que, ali por volta dos 12 anos, ouviu Paulo pregar, e a sua mãe, quando tinha por volta de 12 anos, na primeira viagem missionária de Paulo. A mãe de Timóteo, que era uma judia casada com um grego, ou seja, não eram ambos da mesma fé, das mesmas crenças, se converteu. E depois, na segunda viagem de Paulo, quando Timóteo já estava ali com 19, 20 anos, ele vê em Timóteo um potencial e então torna Timóteo o seu aprendiz, o seu discípulo, e juntos eles trilham um relacionamento de aprendizado que mais tarde Paulo chama Timóteo de seu filho espiritual, tamanha relação e proximidade e intimidade que eles adquiriram. Nesse momento que Paulo escreve a carta, Timóteo está pastoreando uma igreja, em Éfeso, se não me engano. E Paulo, então, está dando conselhos pastorais. E uma das coisas que ele diz é, ensine, quer as pessoas queiram, quer não, quer seja propício, quer seja oportuno, quer não. Porque este é uma recomendação importantíssima no nosso meio. E por que eu estou contando tudo isso? Estou contando tudo isso porque ao longo das Escrituras, e no caso de Paulo a Timóteo, Paulo recomenda isso, porque já na época de Timóteo, na igreja que Timóteo estava pastoreando, já surgiam heresias, já surgiam pessoas querendo resgatar rituais judaicos e trazer para a igreja. Isso diz alguma coisa para você sobre igrejas modernas? Que querem resgatar festas judaicas, que querem resgatar rituais judaicos hoje para a Igreja de Cristo. Já na época de Timóteo, isso já acontecia. Ou trazendo heresias mesmo de outras igrejas, de outras religiões pagãs, que não tinham nada a ver com Cristo, com o Deus Criador, mas que fazia parte da cultura, então aos poucos eram introduzidas. Por isso a importância. E por que eu falo isso hoje? E por que é importante a lição falar sobre instruam uns aos outros? Porque os desafios que existiam na igreja no começo continuam existindo hoje, em 2021. E hoje há uma cultura que entende que pastores e professores é que são responsáveis pela instrução dentro da igreja. Então eu quero segmentar, porque a lição ela trata do instruam uns aos outros como todos, uma missão de toda a igreja, de toda a membresia, de toda a igreja, de instruir uns aos outros, de caminhar juntos e apoiar na formação e no crescimento espiritual do outro. Então, obviamente que pastores,
aqueles que estão nos púlpitos, aqueles que estão em salas de aula ensinando a respeito da fé, ensinando a respeito do reino de Deus, ensinando a respeito da Bíblia, eles têm uma missão importantíssima. E eu fico feliz, me sinto honrado de participar, de dividir parte dessa missão na IEV com as pessoas com quem o Senhor tem acrescentado, porque são pessoas que têm o coração no ensino. Fábio Campoy, Marta, Cleusa e Nelson Fukumoto, que são professores que vocês têm assistido sempre, o próprio pastor Ageu, Fábio Trujillo, isso só para citar aqui os professores, o Paulão, os professores daqui desta sala, da sala da família, da sala dos adultos. Mas nós temos no NGI vários professores dedicados ao ensino das crianças e temos os pastores que estão ali no dia a dia com as ovelhas, nas salas de aconselhamento e também nos púlpitos, nas pregações semanais, na quinta e aos domingos. Nós temos também aqueles que já entenderam essa questão do ensino e que estão ali ministrando e acolhendo pessoas nas células. Então, já começamos a perceber que tem sim pessoas que foram chamadas, e isso é importante, que têm o dom, receberam do Espírito Santo o dom para o ensino, chamado para o ensino, chamado para instruir, chamado para continuar ensinando a igreja, e que entende isso como um chamado pessoal. Então essas pessoas exercem esse papel na igreja, exercem esse papel na comunidade e fazem isso com muito prazer. Faço um convite para você. Se você sente que você tem esse chamado, que você tem a facilidade ou o desejo mesmo de ministrar aulas, seja para jovens, adolescentes, crianças ou adultos, fala com a gente. Gostaríamos muito de poder te apoiar nessa caminhada do seu ministério e do seu chamado. E a igreja tem muitas necessidades. São muito bem-vindos novos professores. Se você tem isso no coração, nos procure, comente aqui no chat da lição. Você será muito bem-vindo e será um prazer que a gente caminhe junto nessa caminhada de formação ministerial. Eu estou como professor na IEV há 14 anos, depois de um convite do pastor Ageu. Eu já dava aula na igreja de onde eu tinha vindo, mas foi muito bom porque estou aqui e aprendi muito com todos os professores com quem compartilhei essa caminhada. Portanto, você é muito bem-vindo. Mas é impossível para pastores e professores conseguirem instruir a igreja no dia a dia, nos mínimos detalhes, no nível mais granular. Por quê? Porque do púlpito nós comunicamos uma mensagem que Deus trouxe para toda a igreja. Claro que nós sabemos que algumas mensagens falam mais fundo, mais ao coração de algumas pessoas, por alguma necessidade, momento específico, mas nós entendemos que estamos levando instrução de Deus para toda a igreja. Na escola bíblica, nós procuramos trazer temas bíblicos e explorar eles em maior profundidade, porque isso vai dando substância bíblica e de conhecimento que permitam que os irmãos vão caminhando rumo à maturidade espiritual. Mas essa é uma parte da jornada. Ao longo, isso acontece em 2 dias da semana, na IBD e no culto de domingo, uma vez na semana, num dia no domingo. Ao longo dos outros dias, tenho certeza que você, assim como eu, se depara com diversas situações, com diversos desafios, nas quais nós somos desafiados todos os dias a permanecermos na perseverança da fé, a permanecermos em santidade, dificuldades e desafios que vão trazendo questões em que precisamos compartilhar e aprender uns com os outros. E nesse contexto, é mais difícil para os pastores e professores conseguirem dar esse grau de assistência. Nós somos uma comunidade, uma família espiritual, que está em torno entre 700 e 800 membros atualmente. Então é muito difícil que esse corpo de professores e pastores consigam estar e conhecer todos os desafios, todas as necessidades de aprendizado, todos os momentos particulares que todas as pessoas têm. Então é por isso que a lição traz um tema importante, a necessidade de nós instruirmos uns aos outros, nós sermos responsáveis uns pelos outros. Assim como quando nós nascemos e fomos bebezinhos e os nossos pais foram dando as instruções mais básicas para que aprendêssemos a andar, para que a gente pudesse aprender a falar as palavras mais simples, mamãe, água, papai, e que aos poucos isso fosse sendo acrescido até que a gente vai ganhando mais liberdade, mais confiança, então o bebê começa a engatinhar, começa a andar os primeiros passos, pronuncia as primeiras frases. Eu quero que você leve em consideração essa analogia para a vida de quem se converteu, porque é um novo nascimento.
E este novo nascimento, essa pessoa, não importa se ela tem 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida, na fé, ela é um bebê que precisa de apoio para dar seus primeiros passos. Então, nesse momento, ainda que você não seja teólogo, que você não seja pastor, que você não exerça ministério de liderança, que você não tenha feito faculdade de teologia, porque nada disso se faz necessário, isso não é um pré-requisito para você instruir e ajudar os outros. O que é pré-requisito, eu vou falar mais para frente, é que você consiga ajudar as pessoas nos pontos, nessa caminhada básica. E essa caminhada básica, ela está relacionada ao dia a dia. Por exemplo, eu perdi uma pessoa na pandemia. Eu perdi minha mãe pelo Covid. Depois que toda a minha família acabou infectada. Eu aprendi coisas nesse contexto que talvez me habilite a estar falando com outros irmãos que estejam passando pela mesma dificuldade, que estejam com parentes no hospital, que estejam passando por um processo de luto. E o que eu aprendi de Deus, de Cristo, naquilo que os próprios irmãos contribuíram e acrescentaram à minha vida, eu já estou apto a compartilhar com alguém que esteja passando pela mesma necessidade. Imagine você que seja mãe ou pai de alguém que esteve envolvido com drogas. Você, ao descobrir que na igreja existe uma outra mãe, um outro pai sofrendo nesta luta, com certeza, caminhando juntos e você compartilhando a sua experiência, você vai ajudar essa pessoa a trilhar no caminho. E eu falo isso em todos os cenários. Pessoas que perderam o emprego, lidaram com essa situação, conseguem instruir e ajudar outros a viver a mesma situação. Pessoas que estão chegando na igreja e que não conhecem a dinâmica da nossa comunidade, você pode ser a pessoa que pode ensinar. Obviamente não é só isso. Aquela luz que você recebeu, o conhecimento que você recebeu de Deus, por menor que seja, você já pode compartilhar com aquela pessoa. A porção que você recebeu, você pode compartilhar. E se você chegar em um contexto em que vocês não conhecem sobre o assunto, demande a igreja, demande os professores, demande os pastores. Porque é assim que uma cadeia de troca de informações e de ensino começa a surgir na nossa comunidade. O instruir uns aos outros. E quais são os pré-requisitos para que eu possa instruir uns aos outros? Para que a gente possa se instruir uns aos outros. Bom, primeiro eu falei daqueles que têm um chamado específico, que foram chamados por Deus, receberam ou sentem que receberam do Espírito Santo o dom do ensino. Não têm vergonha, gostam de expor, gostam de estudar. Para essas pessoas, existem sim alguns requisitos para que ela esteja em sala de aula e a gente tenha certeza de que ela vai conduzir os assuntos de acordo com a visão doutrinária, de acordo com o que a Bíblia fala. Mas ela não estará aqui abandonada fazendo isso. Nós estaremos caminhando juntos. Por isso que nós escolhemos revistas em que nós olhamos juntos, compartilhamos livros, compartilhamos vídeos que vão nos ajudando a instruir e aos poucos as pessoas vão dando às aulas o seu próprio DNA, o seu próprio estilo de dar aula. Se você assiste essa BD, você sabe. Eu tenho um estilo, Fábio tem outro, professor Ageu tem outro, e a igreja se beneficia dos diferentes estilos e das diferentes formas que Deus usa, e o mesmo dom que Deus usa, o Espírito Santo usa essas pessoas para abençoarem a igreja. Se você está nessa situação, se você entende que tem esse chamado, eu te convido. Vem falar com a gente e vamos fazer essa caminhada juntos. Mas o foco hoje é o irmão leigo. Você, pessoa que frequenta a igreja, que não exerce nenhum cargo específico, não tem nenhum título específico, não atua na liderança, mas sim, esse é um convite, é uma missão dada à igreja. Sim. Quais são os pré-requisitos? Que você também esteja alicerçada nas Escrituras. Eu não estou falando de fazer curso de teologia, não. Eu estou dizendo que você ter princípios e você mesmo ser alguém de oração e de leitura bíblica, de assistir vídeos, de frequentar os cultos, de estudar e ler livros, de você viver plenamente aquilo que você acredita, para que você possa viver e ensinar outros nessa instrução. E enquanto você está aprendendo, porque você nunca parou de aprender, você pode ensinar outros a estarem na caminhada. Isso se faz necessário? Muito. E é desafiador. E por que eu acho esse tema muito importante? Porque nós estamos vivendo um momento em que ter pessoas dispostas a compartilhar da fé, do conhecimento bíblico que já possui, se faz extremamente necessário. Vou contar para vocês por quê. Primeiro, que já de alguns anos para cá,
vindo dos Estados Unidos, mas que já contaminou o universo evangélico brasileiro, as mega igrejas. O conceito de igrejas com 5 mil, 10 mil membros, em que não vejo nenhum problema com isso. O problema das mega igrejas é que para manter tantas pessoas no mesmo lugar, o ensino bíblico é completamente ou parcialmente abandonado. Abre-se mão do ensino bíblico porque a demanda nessas igrejas acaba sendo demandas e as ministrações acabam tendo um cunho muito mais emocional e muito mais imediatista. As pessoas começam a entender a igreja como um lugar onde elas vão para consumir. Elas querem consumir boa música, elas querem consumir uma boa palavra, uma palavra que não confronte, uma palavra que não provoque, uma palavra que não critique. Querem ouvir palavras que sejam motivacionais. E manter essas pessoas, 5, 10 mil membros, na mesma comunidade, requer que certas lideranças, e coisas que certas lideranças fizeram, que foi abandonar o ensino bíblico sério e profundo, para estar sempre envolto com temas de muito pouca profundidade, muito mais motivacionais e emocionais do que bíblicos. E isso é um contexto com o qual nós lidamos. Nós não somos uma comunidade assim, mas nós somos cercados por outras comunidades e, de certa forma, pessoas dessas comunidades acabam cruzando conosco. E é importante que a gente reforce a missão que nós temos como IEV, que está completando 49 anos nesse mês, que é de levar o evangelho e compartilhar aquilo que Cristo nos deu. Não é para a gente guardar. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto é uma pesquisa que uma igreja batista dos Estados Unidos fez com a sua juventude. E eu não lembro todas as perguntas, mas eu lembro que o resultado foi alarmante. A maioria dos jovens consultados não consideravam colar na prova um pecado. A maioria dos que foram questionados entendiam que o Deus da Bíblia e o Deus do islamismo, que Jeová, Yahvé e Alá são as mesmas figuras. Se você tem essa dúvida, não tenha, porque não são as mesmas entidades. Jovens entendiam que fazer sexo antes do casamento não era um problema. Entre outras questões que são completamente contrárias ao que as escrituras ensinam, mas que para uma camada grande de cristãos jovens dos Estados Unidos, o conhecimento bíblico havia se perdido tanto que questões básicas e simples tiveram respostas alarmantes. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas não preciso dizer para você que esta também é uma realidade da igreja brasileira. Então, conceitos bíblicos básicos não estão sendo devidamente construídos na vida de uma geração inteira de crentes. Eu já não estou falando de juventude, de qualquer pessoa. E mais, com o avanço do YouTube, das redes sociais, nós temos acesso a bênçãos de pastores, de pregações que a gente pode assistir de qualquer lugar, de qualquer igreja, podemos assistir em qualquer momento do dia, mas em contrapartida começam a chegar até nós conceitos e doutrinas que não são bíblicas. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás estava em voga uma doutrina chamada maldição hereditária. Essa doutrina ensina que os pecados dos antepassados, dos pais, constituem uma maldição que impacta a vida dos filhos e esses filhos estão escravizados a seguir o mesmo padrão de pecado dos pais. Usam como argumento, por exemplo, que um pai que era alcoólatra geralmente tem filhos que também têm vício na bebida. Bom, primeiro, não é uma doutrina bíblica e a IEV não reconhece esse ensino. Consideramos isso como uma heresia. A Bíblia deixa clara que não existe essa relação espiritual e que maldição hereditária é fruto da imaginação de pessoas que não leram as Escrituras. Apesar deles usarem trechos bíblicos para justificar, são trechos bíblicos completamente fora do contexto. O que a Bíblia fala, ensina que cada um de nós nascemos nascemos com o pecado, nascemos predispostos ao pecado, porque o pecado está em nós. Nós somos a nossa natureza é corrupta desde o nascimento, por conta do pecado, e, portanto, nossa tendência é amar as coisas que Deus não gosta. E que, obviamente, o ambiente que estamos inseridos vai nos influenciar muito. Mas, não necessariamente um pai alcoólatra tem filhos que se tornam alcoólatras. Sabemos que
Aquelas crianças que foram expostas a um ambiente com bebida, talvez sejam mais propensas a beber, mas isso não tem nada a ver com maldição hereditária nem com pecado, isso tem a ver com o ambiente de pecado. Um filho pode ter N outros pecados que não tem nenhuma relação. Mas esse é o tipo de doutrina que estava aí no nosso meio, pessoas do nosso meio indo para rituais de libertação, onde tinha quebra de maldição, e pagos, porque a grande maioria dos rituais não eram de graça. E esse conceito vinha na nossa comunidade. Não é, por exemplo, também estranho, é estranho, mas não é incomum que pessoas cheguem citando afirmações da teoria da prosperidade. No meio da pandemia, nós vimos muitas pessoas falando que crente, não tínhamos que fechar a igreja, porque crente não tem que ter medo, crente não fica doente. Isso não está na Bíblia, porque na Bíblia não só tivemos personagens bíblicos que ficaram doentes, o próprio Timóteo, Paulo, quando escreve para ele, dá recomendações, porque ele tinha problemas de estômago, Paulo teve problemas, enfim, problemas de saúde, muitos personagens bíblicos tiveram, e o próprio Jesus diz que nós passaríamos por dificuldades aqui, mas que mesmo que estivéssemos no vale da sombra da morte, nós não seríamos abandonados. Mas começam a ouvir essas argumentações e você vê que elas não têm respaldo bíblico, elas só são coisas que são muito repetidas, começa a se tornar um jargão, entra na cultura e as pessoas aceitam como verdade. Pessoas que querem ungir roupa para ir no emprego, pessoas que têm copo com água abençoada do lado da televisão, pessoas que têm rosa ungida. Eu já vi no Rio de Janeiro pessoas vendendo sabonetes ungidos, que alivia lá a questão do pecado. Eu já vi gente mergulhando no Tietê, líder, pastor mergulhando no Tietê, com pedidos de oração. Para cada mergulho naquela água imunda, para cada pedido ele entendia que um dos desejos, né, dos pedidos de oração seriam atingidos, alcançados, né, atendidos por Deus. Nós já vemos pastores que consideravam sua urina como algo santo, urinaram num recipiente e, usando um helicóptero, despejaram sobre a comunidade deles essa urina porque tinha milagre. Coisas absurdas? Coisas absurdas. Mas você sabe que essas coisas estão toda hora chegando no nosso meio, doutrinas, heresias, práticas que não são bíblicas, e é por isso que nós precisamos ter a capacidade de olhar para essas coisas e conseguimos entender o que é correto, o que não é, o que é bíblico, o que não é. Então, se você entender que essa responsabilidade é única e exclusiva do pastor, você está colocando uma pedra de 500 toneladas nas costas dele. Ele compartilha com a igreja aquilo que o Senhor traz. Quando nós vamos para o púlpito, e eu sou uma pessoa que estou lá, oramos para saber o que Deus quer comunicar à igreja. Mas nós sabemos que aquela mensagem não é uma mensagem para uma pessoa específica que está assistindo, que ela é uma mensagem que vai beneficiar e abençoar toda a igreja, que vai estabelecer, criar alicerces firmes para toda a comunidade. Na aula de IBD é a mesma coisa. E nós acabamos nem tendo, muitas vezes, conhecimento de que algumas pessoas estão lidando com dificuldades pessoais ou com doutrinas, heresias, mal entendimentos bíblicos. Quem sabe isso? Você. Você com a camada de relacionamentos que você tem. Por isso que a comunhão da igreja, ela é muito importante. A comunhão entre os irmãos, ela não é um fim em si mesma. Nós não temos comunhão só para ter alguém para comer pizza. Nós não temos comunhão só porque é legal ter uma igreja que está todo mundo no Facebook e todo mundo curte minhas fotos. Isso não é uma realidade. Ainda que o alicerce da igreja, como eu comentei, seja a oração e o ensino bíblico, ela é formada por outros pilares e a comunhão dos irmãos é um. Por quê? Porque a união e a comunhão dos irmãos é um alicerce importante porque ele é um meio pelo qual nós participamos da vida uns dos outros e conseguimos instruir uns aos outros. Então tiramos essa responsabilidade total que dos pastores, líderes e professores. Eles têm responsabilidades diante de Cristo, pelo que ensinam, mas nós partilhamos essa responsabilidade com toda a igreja. Então entendemos que a recomendação de nos instruir uns aos outros, ela é uma recomendação bíblica. Todos nós devemos fazer isso. Não só por enfrentamento de heresias ou ideias errôneas, falsas verdades, né, inverdades bíblicas, mas também porque as pessoas têm vidas e desafios diferentes. Tem pessoas que estão enfrentando agora o desemprego, ou o seu negócio está falindo por conta da pandemia, do isolamento social. Nós temos pessoas que estão enfrentando enfermidade, seja Covid ou seja outra. Temos pessoas que estão enfrentando problemas nos seus relacionamentos familiares e pessoais.
Nós temos pessoas que estão enfrentando problemas emocionais profundos, de baixa autoestima, até mesmo de depressão. Enfim, nós temos uma infinidade de tipos diferentes de pessoas que estão sentindo muita ansiedade porque não estão podendo ver os parentes, as pessoas mais próximas. Então, são muitos desafios diferentes para os quais nós podemos apoiar de alguma forma. E é por isso que nós temos que instruir e nos apoiar uns aos outros. Então, até aqui eu quis consolidar com você a necessidade do ensino bíblico como um pilar importantíssimo no meio da igreja, que existe sim uma missão especial e específica que o Senhor dá e chama algumas pessoas para ter, que é o do ensino, né, do ensino bíblico, e este dom está entre professores, entre pastores, pregadores e presbíteros. Esse dom também está para aqueles que não exercem nenhum papel. Muitas donas de casas, vovós, tias, tios, são pessoas que no poder do Espírito Santo estão instruindo suas crianças, sua família, seus parentes, seus amigos próximos. Então nós entendemos que existe esse chamado específico, mas nós entendemos também que existe o chamado a toda a igreja, a toda a comunidade. Você que é aluno da EBD, por exemplo, você tem condições de falar sobre questões de salvação, santidade, fé, coisas básicas da nossa crença. Você tem condições de instruir uma pessoa recém-chegada na fé ou da sua família. Então, essa missão que eu quero falar com os irmãos, que ela é de todos nós. Todos nós temos a missão de ensinar uns aos outros. Algumas coisas que quero compartilhar com vocês. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tem pessoas que se especializam em alguns temas. Nós temos parceria com alguns ministérios que se especializam em alguns temas. Então, elas têm condições de ajudar mais pessoas que enfrentam algumas dificuldades específicas. Nós trouxemos há alguns anos aqui ao Ministério Vida Pura. É um ministério onde os pastores ali eles têm uma especialização, uma dedicação a temas relacionados a pecado sexual, pornografia e casamento. Então, eles têm uma experiência profunda nesse tema, já leram e já viveram muitas coisas, no qual isso os habilita a falarem bastante nesses assuntos. Mas chegam outros tipos de assunto que provavelmente eles também vão precisar de ajuda, e é assim a nossa vida. Aqui nós também somos assim, somos humanos, nós também temos dificuldades, não existem supercrentes, mas como família espiritual, nós temos condições de aprender uns com os outros, demandar à igreja, pedir ajuda, de forma que a gente consiga cuidar uns dos outros. Como irmãos mais velhos vão cuidando dos irmãos menores. Minha mãe era a irmã mais velha de 12 irmãos. Então, ela me contava que quando na empresa onde ela trabalhava, oferecia um lanche de tarde, e que ela guardava esses lanches, ela não comia, para poder levar para os meus tios, que eram pequenos e que não tinham acesso a pão com queijo, iogurte, coisas que eram dadas ali, que eles não tinham condições de ter. Então, ela conta que ela até demorou para decidir ter filhos, porque ao longo da vida ela foi ajudando a cuidar dos irmãos mais novos, e esse era um papel que, né, no auge dos seus 68 anos, ela tinha muito orgulho de ter. Quando nós pensamos espiritualmente que Jesus é o unigênito do Pai e que pela fé em Cristo nós somos adotados como filhos, então nós somos irmãos mais novos de Jesus. Nosso modelo que devemos perseguir é Jesus. O que Jesus fazia, como ele ensinava, como ele tratava as pessoas. Ele é o irmão mais velho. Ele é o irmão que tira 10 em matemática. E nós somos os irmãos mais novos que o pai fala, tá vendo? Seu irmão mais velho tirou 10 em matemática, vocês precisam ser bons em matemática. Nós precisamos ver Jesus, da forma como ele agiu, como ele amou, e ele é o nosso modelo. Mas eu já estou nessa caminhada de irmão mais novo de Jesus há algum tempo, de forma que eu possa ajudar irmãos que estão chegando agora, numa filinha mesmo indiana, dos irmãos mais velhos ajudando os irmãos mais novos. Isso é família estendida, isso é família espiritual. Então este papel é um papel que todos nós devemos ter. Algumas coisas que a gente deve considerar. 1. O privilégio de aprender. Nunca deixe de buscar aprender, mesmo que você esteja ensinando. Abra mão do orgulho intelectual. Muitas vezes algumas pessoas têm apenas a vaidade de querer mostrar o quanto elas sabem sobre um assunto, não preocupada com a transformação e ajudar a pessoa que está ouvindo.
ou pessoas que por terem um conhecimento maior, ou porque estarem na jornada, na caminhada há mais tempo, se acham melhores do que quem começou agora. Abra mão disso, porque o orgulho é um dos pecados que mais Deus abomina. E no meio de nós não existe quem é melhor ou quem é pior. Significa que nós estamos servindo uns aos outros. Esse é o tema, uns aos outros. Eu falei com vocês sobre o dom, e se você acha que tem, fale conosco. Temos interesse em recrutar, em aumentar o número de professores. Temos um projeto em que queremos que o ensino bíblico aconteça em diferentes formatos, em diferentes estruturas, para alcançar todos os tipos e gerações que nós temos, de ovelhas que nós temos na nossa comunidade. Mas você tem a responsabilidade. Ore, leia, compartilhe, chore no ombro de alguém, compartilhe as suas experiências, esteja sensível às necessidades dos irmãos. Vocês vão ver que exercitar a instrução uns dos outros é uma das melhores coisas que nós temos dentro da nossa comunidade. A lição conclui dizendo algumas coisas. Para ensinar é preciso ser. Para ensinar é preciso conhecer. Para ensinar é preciso fazer. Leiam Isaías 30, 21. E agora pensam, quantas pessoas Deus usou para mostrar a você o caminho certo? Quantas pessoas na sua jornada pessoal Deus usou para ajudar a caminhar no caminho certo? Será que foi só o pastor? Será que foi só o pregador? Ou ao longo da sua experiência espiritual, muitas outras pessoas fizeram parte dela? É olhando para a sua experiência, para as pessoas que o Espírito Santo trouxe à sua memória, de que ajudaram você nessa caminhada, que você deve se motivar a ser também alguém que vai ajudar outras pessoas. Eu concluo lendo de novo o verso chave que eu abri esse tema, que diz o seguinte, está lá em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Significa que quando estivermos comendo pizza juntos, quando estivermos nos divertindo juntos, ainda a palavra de Deus habita ricamente em cada um de nós e no nosso meio. Então, com esta palavra que vocês receberam, seja uma porção pequena ou grande, instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Façam isso. Instruam-se, aconselhem-se uns aos outros. E façam isso celebrando com gratidão a Deus, cantando hinos, cantando louvores e fazendo dessa jornada, dessa caminhada como família, uma bênção para você e para quem está andando do seu lado. Que Deus abençoe você, que nós possamos ser ferramentas de Deus para instruir e que tenhamos o coração ensinável para que, quando chegar o nosso momento, nós continuemos aprendendo dia a dia. Que Deus abençoe você e que você tenha um bom domingo.